meus browneiros de plantão, tudo bem com vocês? E o assunto de hoje é: qual é o segredo do brownie? Afinal, qual é o segredo do brownie? Foi exatamente isso que eu me perguntei há alguns anos atrás para descobrir qual é o segredo, qual é o ponto certo, como que se faz aquela casquinha, como que ele fica crocante em cima e compacto no meio, úmido no meio, como se faz realmente um brownie, porque a gente faz um bolo muito bom, a gente faz um bolo fofinho, a gente já tem a cultura do bolo, tá na nossa genética, com os nossas mães, as nossas avós, os nossos pais também, que fazem bolos gostosos. Então isso já tá intrínseco na nossa história. Mas e o brownie? O brownie é uma questão recente e realmente ele tem alguns segredinhos, algumas dicas que é muito importante a gente saber quando a gente vai fazer um brownie gostoso. Então, antes de falar sobre isso, eu gostaria de convidar vocês para deixar o seu like aqui, que ajuda muito o YouTube a expandir esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Assim, eu te ajudo e você me ajuda. Vamos lá? Então, qual é realmente o segredo do brownie? Para isso, a gente precisa pensar em algumas coisas que são importantes. Mas também não é muita coisa não precisa ficar preocupado, achando que é muito difícil, porque não é. É simples, depois que pega essa manha, você consegue aí não só fazer o seu brownie, como vários tipos de brownie, várias receitas, começa a brincar e dá tudo certo. Virar um especialista realmente de brownie, né? Então, primeiro ponto, uma coisa muito importante, geralmente as receitas trazem como primeiro ingrediente o açúcar. O açúcar é um ponto determinante no brownie porque ele faz criar aquela casquinha, com aquela corzinha, com aquele bem craqueladinho, sabe? O açúcar dá o ponto do brownie na casquinha, ajuda muito a dar o ponto do brownie da casquinha, certo? Segunda coisa, você precisa saber conhecer o seu forno. Não importa se ele é a gás, não importa se é forno elétrico, não importa se é um forno industrial. Você precisa conhecer o seu forno. A temperatura é uma coisa muito importante para o brownie dar certo, sabia? Muita gente vem perguntar: ai, Valesca, mas o meu brownie é muito assim, meu brownie fica muito bolo, meu brownie fica muito isso. E a primeira pergunta que eu faço é: você está prestando atenção na temperatura do seu forno? E muita gente me fala: ah, não, eu boto a 180, tá ótimo. Tá ótimo não, porque dá errado, né? Então, pra você saber como lidar com o seu forno, primeira coisa, esquenta ele bem, ele tem que estar bem quente, porque é esse susto do quente do brownie que vai fazer com que o seu brownie também, junto com o açúcar, já dá aquela craquelada inicial. Mas, claro, que lá dentro ele ainda está mole, ele ainda está um pouco cru. Então, como é que continua? Lá no meu forno a gás, vou contar a minha experiência, eu fazia assim, aquecia ele a 220, deixava o meu brownie até 20 minutos a 220 e quando chegava nos 5 últimos minutos, eu baixava ele para 180 para ele continuar cozinhando por dentro. E não deixar ele cru, mas também não é um cozido assim muito, ele tem que ser aquele úmido para compacto, né? Aqui no meu forno industrial, eu aqueço meu forno a 230, bem quente. Quando eu boto todas as minhas formas, que são 10 formas ao mesmo tempo, eu baixo para 180. Aí ele já dá aquele susto bem grande, porque o forno industrial ele é mais potente. Aí ele já começa criando aquela casquinha e vai cozinhando a partir daí, tá? Então a temperatura do forno é uma coisa muito importante, gente. É uma das primeiras coisas que você tem que pensar, deixar ele bem quente ou ir abaixando ele com o tempo para cozinhar por dentro, ou já baixa como eu faço no meu industrial, se o seu forno é bom, já baixa ele na hora, que também ele vai levar aquele susto do quente e vai continuar cozinhando por dentro, certo? Ok, terceira coisa, quando você mistura os seus ingredientes, não pode bater muito. O brownie como ele é molhadinho, tem que ficar molhadinho, e o bolo geralmente é uma massa que a gente bate mais para ele ficar fofinho, certo? No brownie é o contrário, a gente não pode desenvolver o glúten. Então misturou tudo, praticamente homogeneizou os ingredientes, praticamente já está pronta a receita. O máximo que você vai bater em algumas receitas é bater aquele ovo com açúcar no começo, sabe? Que tem receitas que é assim e que também dá certo isso. É bater aquele ovo com açúcar no começo
e depois misturar o resto. É o máximo que você pode ter que bater mais, mas normalmente misturou tudo, tá pronto. A minha receita é assim, tá? Misturou tudo, tá pronto. É super prática, certo? Muito bem. A quarta coisa, mas não menos importante, não pode ter muita massa dentro da forma. É legal ter uma quantidade de massa ideal para a sua forma. Então é muito importante ter a receita certinha para a sua forma, se é 20 por 20, se é 35 por 35, se é 25 por 35. Não pode ser muito, porque senão ela realmente vai expandir e vai ficar uma coisa grande, assim, grossa, e muitas vezes pode não cozinhar por dentro. Então, se de repente você tirar um pouquinho de massa da sua receita, pode ser que também ela comece a homogeneizar o cozimento dela dentro do seu forno. Pode ser também um dos seus problemas na sua receita de brownie, tá certo? Então, é praticamente isso. São 4 coisinhas só que, se você prestar bastante atenção, vai dar certo. Vai lá, faz o seu brownie, prestando atenção nessas dicas, e depois volta aqui para me dizer se deu certo, tá bom? Ou se não deu certo ainda, fala aqui embaixo nos comentários, me diz: Valesca, não deu certo por causa disso, daquilo. Aí eu vou tentar sanar a sua dúvida ou pensar nesse assunto junto com você, pra gente conseguir resolver o assunto juntos, tá certo? Então é isso, minha gente. A gente fica por aqui, mas é claro que antes vou convidar você para vir fazer parte da equipe do curso dos Brownies Lucrativos, que é o curso que eu criei para vocês, que tá super bem explicadinho, todo voltado para renda extra, tem todo o meu passo a passo desde o começo lá, quando realmente eu fazia brownie para renda extra, até eu chegar aqui virando a minha renda principal com as minhas receitas campeãs de venda. E digo mais, a minha receita é barata, é prática e é muito gostosa. Vale a pena, tá bom? Tchau pra vocês, até o próximo vídeo.